Graça e paz, meus amados, amém. Primeiro curso de ensino de fevereiro, né? Hoje a gente vai iniciar a primeira série do ano de 2022. Perdão, segunda, né? A pastora já nos trouxe uma série agora em janeiro. E a gente quer pedir para a Bianquinha orar, agradecer a Deus por esse momento. E aí a gente vai adorando, a gente vai celebrando a nossa vida com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por este dia, Senhor. Fica com cada um que está aqui, Paizinho, que esse culto seja abençoado e que nós possamos te adorar. Amém. Senhor, que em cada instante nós possamos te louvar, Senhor, que nós possamos cantar os seus louvores, Senhor, contar a tua história para todo sempre.
teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Sou teu. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa, né? Coisa boa é estar na presença do Senhor. Coisa boa é entoar cânticos em louvor ao seu nome. E eu quero convidar você para essa e nas demais quintas que virão, nós adorarmos o santo nome do Senhor, tá? Do tema, o mapa da mina. Pastor, que arrumação é essa, né? Que nome é esse? Você vai entender agora porque nós vamos falar desse tema, né? O mapa da mina. E já para desmistificar um pouquinho e você entender o nome desse tema, as pessoas antigamente, né, principalmente os piratas, faziam um mapa e escondiam o seu tesouro. Eles escondiam justamente para que, né, ninguém viesse sarrupiar, ninguém viesse a roubar, tá, o que lhes era tão precioso. E nós vamos entender agora o que é tão precioso para mim, o que é tão precioso para você, e a gente vai entender um pouquinho do que Deus quer falar para mim e para você. Então, abra já seu coração, abra o seu entendimento, para que em nome de Jesus você venha a ter, tá, o alvo, né, o entendimento do Senhor para a sua vida. Nós queremos fazer uma oração
colocar a sua vida, a minha vida, nas mãos do Senhor, porque nosso Deus é Deus Todo-Poderoso e Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. E eu creio, né? Eu creio que o Senhor, nosso Pai, nosso Deus, vai falar ao nosso coração. Pai querido, Senhor meu Deus, abre o nosso entendimento, Paizinho. Abre, Senhor, o nosso coração, para que nós venhamos, meu Pai, a entender o que Tu queres para cada um de nós. Meu Deus, Tu sabes, Senhor, que nós somos pobres, cegos e nus. Nós não temos nada a oferecer, mas Tu, Senhor, Tu és rico em tudo. Rico em amor, rico em alegria, abundante, Senhor, na misericórdia. Senhor, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nos guia, Senhor, para esse mapa, para que a gente possa entender, Senhor, que maravilhoso é andar no Teu caminho e jamais se afastar da Sua santa vontade. Faz assim, isso que eu te peço, já te agradeço, para a honra e a glória do nome de Jesus. Você que crê diz amém. Amados, qual é o objetivo de todo e qualquer cristão? Quando eu falo de cristão, não estou falando aqui de cristão paraguaio. Quando eu falo aqui de cristão, não estou falando aqui, tá, de falsificação. Estou falando de autêntico cristão. Qual é o verdadeiro objetivo de um verdadeiro cristão? Quem é que pode me ajudar aí, meus amados? Salvação. Mas quando a gente fala em salvação, a gente entende logo que o objetivo de qualquer cristão é chegar aonde? No céu. Amém. Então, assim, a gente pode enriquecer? Pode. A gente pode pensar numa paixão? Pode. A gente pode pensar num ótimo trabalho? Pode. A gente pode pensar em várias coisas que o mundo nos traz e estão à nossa volta. Quando eu falo mundo, que são bênçãos que estão disponíveis para nós. Podemos? Podemos. Mas a gente, como verdadeiro cristão, a gente precisa entender que todas essas outras coisas, que a Bíblia chama de demais coisas, né? Elas vão ser acrescentadas para a gente. Isso vai vir, principalmente, lógico, se você buscar. Mas, para falar a verdade, queridos, em comparação com a eternidade, olha só que coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que comparar, tá? Em comparação com a eternidade, que é algo pleno, que é algo, sabe, grande, que é algo, sabe, maravilhoso, a gente tem que pesar isso numa balança justa. Apesar da gente poder viver aqui, sei lá, 100, quem vive demais aí 110, vamos botar uma conta bem louca, né? Gente, 100, 110 anos, não se compara com a eternidade. Você concorda comigo? Não dá para nós colocarmos numa balança 100 anos, 110 anos, se a gente colocar numa balança do outro lado da comparação, a eternidade. A eternidade é a vida eterna, gente. Então, se a gente for colocar realmente numa balança, a prioridade nossa, não estou falando do pessoal do mundo aí, mas a do cristão, ela tem que ser o céu. Então você vai perceber que nessa ministração que nós traremos aqui sobre o mapa da mina, o nosso tesouro é o quê? O céu. Só que não dá para se falar sem chegada no céu, sem uma coisa que a Beatriz acabou de falar, sem salvação. É impossível. Não dá para a gente falar em céu se a gente não obter esse passaporte chamado salvação. Mas antes da gente entender um pouquinho esse universo, eu preciso mostrar para você por que nós precisamos de salvação. Por que a gente precisa de um mapa da mina? Porque, entenda bem, se a gente precisa de um mapa, é sinal que a gente precisa de algo para não esquecer o alvo. Concordam comigo? Amém? Então, isso para a gente é um pouco delicado, um pouco, sabe, duro, mas é uma verdade bíblica. E se você puder pegar sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, a palavra ela nos diz algo apavorante, mas é uma verdade, dura, nua e crua. A palavra de Deus nos fala o seguinte, queridos: porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus.
Se você for puxar um raio-x, queridos, dessa palavra que está no Novo Testamento, você vai perceber que antes a humanidade ela tinha direito a esse tesouro. A mina estava disponível para mim e para você. Nós podíamos ir lá na mina a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento, que a vida eterna estava disponível para mim e para você. Olha só que coisa interessante. Como é, pastor? Sim. Se você parar um pouco para analisar o começo de tudo ali, o Gênesis, o que é que acontece? Enquanto o homem se nutria diretamente da presença de Deus, enquanto não tinha, sabe, uma aproximação falha como a que nós temos hoje. Por que falha? Porque a nossa aproximação de Deus ela depende da nossa observância, ela depende da nossa obediência. Mas antes não, era irrestrita. O homem estava sempre ao lado de Deus, sabe? Então, enquanto ele gozava, enquanto ele usufruía dessa proximidade com Deus, o homem gozava de uma eternidade. Ele não sabia o que era doença, ele não sabia o que era morte, ele não sabia o que era choro, ele não sabia o que era pranto, ele não sabia o que era esse tipo de coisa, ele não sabia o que era o mal. Então, prestem bem atenção. Então, quando nós estávamos numa aliança chamada Aliança da Inocência, o homem ele gozava da eternidade. Nós éramos realmente como se fossem super-homens. Nós não sabíamos o que era fraqueza. Então isso não era acessível a nós, porque nós não havíamos experimentado tal coisa. Mas prestem bem atenção. E aí que a gente vai compreender melhor Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando essa palavra destituídos, você vai puxar a raiz dela, você vai pegar uma coisa chamada desapossado. Quando você tem um terreno, você tem a posse do terreno. Quando você é dono de uma casa, você tem uma escritura que te dá a posse dessa casa. E quando você tem o céu, você tem a posse também de algo. Que posse é esse? A posse chamada salvação. Quando a salvação ela está em ti, quando ela está em você, você não é destituído, mas você é possuído. Mas possuído de quê? Da glória de Deus na sua vida. Se você puxar aí Romanos e a continuação do Romanos 3, no 24, você vai entender isso. Lê para mim, Beatriz, Romanos 3, 24. Olha só que coisa interessante. Em Romanos 3, 24, na continuação aí do 23, ele fala que nós vamos ser justificados. Ou seja, houve o pecado? Houve. Mas se você estiver confiadamente na presença, se você andar de forma correta, se você observar os estatutos, você vai ser justificado. E não somente justificado, mas você vai receber aí, queridos, a posse. Mas que posse é essa? A posse da salvação. Que ela está em quem? Está em Cristo Jesus. Olha só que coisa interessante. Mas para a gente entender como nós perdemos isso. Então, você vê que no nosso primeiro céu, sim, o Éden era uma espécie de céu para a gente, ser humano. Nosso primeiro céu, nós perdemos muita coisa, né? Nós perdemos, infelizmente, coisas assim que, infelizmente, nessa matéria nós não conseguiremos alcançar. Mas para a gente entender um pouquinho, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, no versículo 22 até o versículo 24. Olha só, queridos. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e sabendo do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim. Olha aí o desapossamento. Nós estávamos no jardim, nós tínhamos a posse, enquanto tínhamos uma coisa chamada pureza. Mas quando a pureza saiu, quando o pecado entrou, olha aí que perigoso ficou.
tá? E aí, olha só o que o Senhor continua falando. Para lavrar, e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. A gente perdeu muita coisa aí, queridos. Nós perdemos o nosso primeiro lar. De administradores do mundo, passamos a ser operários, gente. Meu Deus do céu, né? Gozávamos de um mundo de abundância, passamos a habitar num mundo de escassez. E agora vem o pior, gente. Que pior? Nós perdemos o elo direto com Deus. Ficou um abismo entre a humanidade e a presença do nosso Deus poderoso. E aí que a gente começa a entender melhor. Por que entender melhor? Porque o alvo de todo aquele que quer ser salvo é o céu. É obter a salvação. Como a gente obter a salvação se o tesouro foi perdido? Né? Por isso que a gente está falando exatamente no mapa da mina. Por quê? Porque nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar, né? Não àquela inocência, mas nós precisamos voltar à pureza, que é a nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira essência não é pecaminosa, não é corrupta, não é mentirosa. A nossa essência é, sim, dentro da própria essência de Deus. Amém, gente? O segundo ponto que a gente vai falar aqui, gente, é da necessidade da existência de um mapa que nos levasse de volta à mina. Quando eu falo a mina, a gente está falando de onde? Do céu. Lembre-se disso. Quando a gente fala de mina, nesse tema a gente está lembrando sempre do céu. E que necessidade foi essa? Gente, o baque emocional do homem foi tão grande, o baque de Adão foi tão terrível, que você vai ver uma coisa estranha acontecer na Bíblia. Que coisa estranha é essa, pastor? O homem conheceu algo terrível, algo avassalador, que não estava preparado para ele. O homem conheceu a morte. E depois que o homem experimentou a morte, depois que o homem percebeu as consequências terríveis do pecado, o homem ficou que desnorteado. Nós ficamos à deriva. Essa é a grande verdade. Porque começamos a ouvir falar do primeiro homem, do que ele gozava. E só começamos a conhecer a deteriorização da raça humana, a degradação da raça humana. E aí, gente, prestem bem atenção. O choque foi tão grande, o baque foi tão grande, que abra a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Você vai ver que depois de Abel, a questão da adoração a Deus, a questão da volta da humanidade, de se dobrar a Deus, ela ficou perdida. Os descendentes de Caim predominavam, faziam o que queriam, né? E estava ficando feia a coisa. Mas aí, olha só que coisa interessante. Uma pessoa, ela entra na história da humanidade, na volta, no desejo de recuperar a adoração do culto a Deus. Pouco se fala sobre isso, mas a gente vai comentar porque é importante a gente comentar. Em Gênesis 4, no versículo 26, a palavra de Deus nos fala assim, ó, e a Sete também nasceu um filho, e o chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Quando a Bíblia fala, então, começou a invocar, o que é que acontece? Anos e anos a fio passaram, gerações passaram, e as pessoas faziam tudo o que queriam no seu vândalo coração. Faziam tudo o que dava na sua teia. E a humanidade, gente, começou a cair em trevas, em escuridão. Mas a partir daqui, esse rapaz surge, e aí volta-se a cultuar o Senhor. E aí, gente, prestem bem atenção. Desse ponto aqui, se começa a desenhar o ponto, né, para a chegada da nossa mina, onde nós estamos agora.
E já, queridos, para a honra e a glória do nome santo do Senhor, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar com o nosso Deus nos ares. Eu creio que não vai demorar muito. Já a gente vai se encontrar com Ele, a gente vai se regozijar com Ele, se alegrar com Ele. Por quê? Porque em nome de Jesus nós vamos fazer a diferença na nossa geração. Nós não vamos abandonar a fé, nós não vamos apostatar da fé, nós vamos seguir adiante, né? Por quê? Porque o nosso alvo é o céu, é onde nós queremos chegar, é o nosso verdadeiro tesouro. Que Ele se aproxima de você também, de mim, de cada um de nós. Mas acontece que surge uma pessoa diferenciada. Depois de Abraão, Isaac e Jacó, né, um dos filhos de José era um cara diferente. E aí, Deus, ele aproveita esse tempo, Deus tem dessas, né, para que a sua vontade fosse estabelecida. E aí, ele usa um homem chamado Moisés. Um homem diferente porque até então, queridos, as pessoas que tinham vindo, né, até aqui, elas tinham um conhecimento limitado. Elas tinham as suas debilidades, elas tinham as suas, sabe, os seus pontos fracos. E Moisés, gente, era um homem diferenciado. Diferenciado por quê? Porque ele era doutrinado em toda a tecnologia humana, a tecnologia mais avançada da época. Afinal de contas, Moisés era um príncipe do Egito. Moisés sabia matemática, Moisés sabia outras línguas, Moisés era um homem culto, não era um homem qualquer. E além de toda a cultura humana, ele tinha algo preciosíssimo no seu coração. Que algo precioso era esse, pastor? Ele tinha um caráter muito forte. Um caráter, gente, sabe, forjado para servir, para adorar, para obedecer. E aí, aqui, queridos, prestem bem atenção. Deus começa a desenrolar a estratégia do mapa da mina. Como assim, pastor? Sim. O primeiro formato do mapa da mina, ele foi dado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Todos nós conhecemos ele como o quê? Como os 10 mandamentos. Aqui foi o primeiro passo que Deus deu para quê? Para arrumar a bagunça, queridos, que o homem tinha criado. Até então, as coisas eram passadas de pai para filho, né? Cada um passava do jeito que queria, passava do jeito que dava na telha, né? Não sei se você já brincou de telefone sem fio, mas quando a gente brinca de telefone sem fio, né, você começa aqui na ponta falando algo, e quando chega lá no final, algumas palavras do começo fazem sentido, mas chegam outras palavras que você não disse lá no começo. E aí causa aquela desordem. Pois era assim que era no passado. Deus falava algo a Abraão, e Abraão fazia ali, mas quando outra pessoa recebia o que Abraão havia recebido, gente, já era uma outra palavra, já tinha um outro sentido, já tinha uma outra determinação. E Deus quer tremendamente que toda a humanidade se salve. Nosso Deus, queridos, é um Deus de amor. Nosso Deus é um amor de paz. Nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus poderoso. Mas tem um porém, queridos. Ele tem todo o poder debaixo dos céus e debaixo da terra. Mas tem um porém. O Senhor Deus, ele não é filho do homem para que minta. E ele não se arrepende do que ele próprio criou. Ele criou um mecanismo chamado o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, querido, preste bem atenção. Deus preparou a salvação para mim e para você. Mas você precisa pagar o preço dessa salvação. Como pagar o preço, pastor? Se o preço já foi pago na cruz, sim. Mas você precisa fazer sua parte da aliança, que é justamente obedecer. E aí, queridos, prestem bem atenção. Deus entregou o primeiro formato do mapa da mina. Eu não vou me estender aqui, mas eu preciso falar sobre ele, tá? Isso vai estar lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 17. Nós vamos passar aqui rápido, mas eu preciso comentar. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim, né? Esse é o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima dos céus, e nem debaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra.
Não te encurvarás a elas e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que amam e aos que guardam os meus mandamentos. Esse foi o 2º mandamento. O 3º, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Olha aí o 5º, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último, o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a coisa alguma do teu próximo, Engraçado que a gente vê a mulher aqui em forma de propriedade, Meu Deus do céu. Mas o que é que eu quero dizer aqui para vocês? Foi necessário que Deus estabelecesse normas. Foi necessário que Deus, colocasse um limite, no desejo humano. Porque, meus amados, prestem bem atenção. Antes estava uma verdadeira anarquia. O homem achava que podia fazer o que bem entendesse. Por quê? Porque quando nós recebemos a dádiva chamada vida, a gente acreditou que podia fazer o que bem entendesse. Que podia, fazer o que quisesse. Mais ou menos como um pai que, muito feliz, olha para o seu filho e fala assim: poxa, filho, você fez 18 anos, poxa, que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a carteira agora, vamos tirar a carta de direção. E o moleque vai lá, e tira a carteira. E aí ele fala assim: olha, filho, estou feliz porque você fez tudo que deveria ter passado, fez tudo que poderia ter feito. Está aqui o carro, vai, é teu. Só que, olha só, pela imaturidade do garoto, pela falta de senso do garoto, ele está com carro zero, está com carro possante, e o garoto agora começa a apostar racha, começa a dar cavalo de pau, começa agora a fazer 1001 coisas. Por quê? Porque ele acha que porque ele tem um carro, ele pode fazer o que bem entender. E a gente sabe que não é bem assim, não é, queridos? Ah, mas o carro é meu, a vida é minha. Não é porque algo foi dado a você que você pode fazer da maneira que você achar que bem entender. Não. Se a vida foi dada para você, ela precisa ser aproveitada. Ela precisa ser curtida. Ela precisa ser abençoada. Amém, queridos? E o Senhor Deus quer que seja assim comigo, com você, com cada um de nós. E para que isso seja uma verdade, para que ela seja uma vida abençoada, o que é que tem que ter na tua vida? Nós temos que plantar coisas dignas do céu. Nós precisamos plantar coisas dignas, do Senhor. Para que isso aconteça, querido, para você merecer a chave daquele carro, para você merecer o mapa da mina, para você ter direito novamente à posse do céu, você precisa entender que você precisa ser digno. Aí você pode olhar para mim e falar assim: ah, pastor, mas o Senhor mesmo disse que todos pecaram, que nós não temos direito, que nós não temos, direito algum ao céu, e que essa dignidade, ela é tola. Porque por mais esforço que nós possamos fazer, ninguém é digno. E eu concordo com você, em parte. Como assim, pastor? Em parte. Realmente, homem nenhum, por merecimento algum, vai chegar até o céu. Mas na hora que você se dobra ao Senhor, na hora que você olha para Deus e fala assim: Senhor,
mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com as minhas debilidades, mesmo sabendo, Senhor, que pequei muitas vezes contra Ti, Senhor, Tu sabes que eu estou lutando contra a minha natureza. Tu sabes, Senhor, que eu estou lutando, Senhor, contra, sabe, gigantes maiores do que eu. Tu sabes, meu Pai, que eu luto todo dia. Sabe, meu Pai, contra as potestades. Eu luto. Senhor, tem misericórdia do Teu Filho. Eu sei que não sou merecedor, mas, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Eu me lembro muito daquele senhor que estava no meio do caminho, e ele cego, sem enxergar o mapa da mina, como nós, né, no pecado estávamos, e ele, né, falava, Senhor, né, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Se fosse qualquer um, queridos, tinha abandonado aquele homem, né? Alguém sabe do nome dele? Bartimeu. Qualquer um teria abandonado aquele homem. Ele vivia à margem da sociedade, provavelmente ele não tinha quantia nenhuma para oferecer, provavelmente um maltrapilho, né? Provavelmente as pessoas teriam ignorado aquele homem. Mas olha só que coisa interessante, Jesus não ignorou, né? Mesmo de longe, Jesus ouvia aquela palavra, né? Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem, por todo o cenário dele, ele não tinha direito a nada. Mas o Senhor vai até ele, né? E transmite o seu amor, transmite a sua compaixão àquele homem que tanto necessitava. E o Senhor o curou. Eu quero falar uma coisa muito importante para você nessa noite. O Senhor quer curar a ferida que foi deixada pelo nosso pai Adão, chamada pecado. E a única cura, o único antídoto para o pecado é algo chamado salvação. Ela não está encontrada nesse jovem pastor, jovem, quase 40, né? Ela não está encontrada em mim, ela não está encontrada em homem nenhum, mas ela está depositada no nosso Jesus. Ele sim, ele pagou o preço. A Bíblia nos fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia nos fala, queridos, que o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele. E é justamente aí, queridos, que nós precisamos nos agarrar nessa palavra e encontrar o verdadeiro sentido para mim e para você. Por quê? Porque Jesus Cristo nos amou primeiro. É muito fácil eu amar minha filha Beatriz, né? É muito fácil eu amar a Bianquinha. É muito fácil. Mas é difícil, queridos, eu amar uma pessoa que, ao olhar humano, não é digna do meu amor. E Jesus fez isso por mim e por você. Nós, sem Deus, a verdade é que nós somos escória. Como é, pastor? Eu sou alguém sem Deus? Será? Será que a sua justiça vale alguma coisa? Porque a palavra de Deus nos fala que a justiça do homem é como trapo de injustiça. Sabe o que é trapo de injustiça, gente? É justamente o molde antigo das mulheres, é um absorvente antigo das mulheres, né? Tá entendendo, gente? Era justamente o que as mulheres usavam naquele período. Isso é trapo de imundície. A nossa justiça humana, ela não é nada. A justiça brasileira, por exemplo, você pode ver que aqui só é preso ladrão de galinha. Vê aí esses políticos que estão presos, que roubaram milhões, trilhões. Não estão presos por quê? Porque a justiça brasileira é falha. A justiça de um homem é falha. Mas um homem que rouba, muitas vezes, para sustentar sua família, né? Rouba uma galinha para comer, muitas vezes ele é preso. Olha aí que coisa louca. Isso é Brasil, né? Tem muita gente que fala que, não, pastor, isso aqui é o inferno. Ih, meu irmão, o inferno é 10 milhões de vezes pior do que o Brasil. E olha, meu irmão, que o negócio aqui é feio. Mas eu quero falar algo para você em nome de Jesus. A gente vai terminar por aqui essa primeira parte. Segunda parte a gente vai dar na próxima quinta em nome de Jesus. Mas quero finalizar deixando com gostinho de algo mais para você para a próxima quinta. Para a gente começar a nossa jornada rumo à mina, né? Rumo à salvação, em direção ao céu. Primeira coisa que nós precisamos nessa noite é ter a humildade de reconhecer que nós não somos merecedores. Assim como
Os nossos pais nos passaram doenças. Como é, pastor? Sim. Se você tem alguém com histórico de diabetes, provavelmente você vai ter problemas de diabetes. Se você tem histórico de pessoas na sua família, né, que tem problemas no coração, são cardíacas, você vai ver que provavelmente você vai ter o gene dessa doença cardíaca. Você pode ver que uma atriz muito famosa, né, hoje não mais, mas ela já foi, Angelina Jolie, ela, por saber que tinha o gene do câncer, ela nem estava com câncer na época ainda, mas ela já tinha tirado seus seios, só por saber que ela tinha genes que davam uma probabilidade alta, né, de ter essa doença chamada câncer. E eu quero falar uma coisa para você. Nós temos um gene chamado gene do pecado. Mas eu quero falar uma coisa para você, e isso é algo de Deus. Não é porque você tem esse gene que você está condenado. Nós temos a salvação. E ela está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que nós temos que o adorar. É por isso que nós temos que o glorificar. É por isso que nós temos que nos dobrar diante dele. Diante da presença de Deus não existe esse negócio de pequeno, alto, branco, preto. Não existe esse negócio, gente. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. E é por causa disso que eu e você precisamos buscar uma verdadeira vida. Não uma vida qualquer, não uma vida de ilusão, não uma vida, sabe, queridos, que a gente acha que vai ser bom, não. A gente precisa ter uma vida plena, uma vida digna diante da presença do Senhor. Quero convidar você, querido, para a gente orar nesse momento. Para a gente se colocar diante da presença do Senhor. Porque eu e você precisamos desse mapa. Nós precisamos ir em direção e ao encontro dele. Quer seja chovendo, quer seja na montanha, quer seja no vale, quer seja em tempo ou fora de tempo. Mas nós precisamos ir ao encontro dele. E como é que a gente vai ao encontro dele? Obedecendo, servindo, fazendo a diferença na nossa geração. Amém? Se você puder ficar de pé, se é em casa também, coloca aí a mão no seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Pai querido, Senhor meu Deus, Senhor, nós estamos na tua casa, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e o intuito de estarmos aqui é de te adorar, de te servir. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, porque nós te amamos, Senhor. Senhor, hoje nós conhecemos, meu Pai, porque há a necessidade de nós termos um mapa, Senhor. E eu creio, Paizinho, eu creio que essa escritura que é inspirada, Senhor, por Ti, que essa escritura, meu Pai, ó Deus, que sim, meu Pai, ela emana vida de cada trecho, de cada palavra, de cada página dela, Senhor, ela vai ser anunciada, meu Pai, Senhor, a todos quantos tivermos, meu Pai, o poder de ter contato, porque, Senhor, porque nós precisamos, meu Pai, ó Deus, Senhor, contagiar pessoas com a Tua graça, Senhor, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Então, Pai, fala conosco, faz a Tua vontade em cada um de nós. Meu Pai, que a gente não venha ter uma vida qualquer, uma vida, meu Pai, ó Deus, incolor, mas que a gente venha ter uma vida plena, uma vida abundante, meu Pai, na Tua presença, para que venhamos, meu Pai, sim, ter uma vida, Senhor, repleta de amor, de verdade, de bênçãos na nossa vida. Faz assim, meu Pai, é isso que eu te peço e já te agradeço para a honra e a glória do nome de Jesus. Você diz bem forte, amém, amém, amém. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, tá? E enquanto a gente adora, eu quero cantar um cântico adorando ao Senhor. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou.
me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Meus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Oh, oh. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Santo Deus, né? Ô glória. Pai querido, quero te agradecer por esse culto, Senhor. Quero te agradecer pela revelação da tua palavra. Quero te agradecer, meu Pai, por cada um que está aqui na tua presença, Senhor, te adorando, te servindo. Quero te agradecer também, Senhor, por cada um que está, Senhor, nos assistindo de casa. Senhor, que a distância não faça, meu Pai, ó Deus, Senhor, interferência para o teu agir. Porque tu és Deus que opera de perto, tu és Deus que também opera de longe. Mas, Senhor, que a tua palavra chegue com poder e grande glória até onde cada um está, Senhor, e faça a mudança necessária que cada um precisa. Pai, nos dá um restante de semana abençoado. Que a tua glória esteja depositada em nós. E que possamos, meu Pai, ó Deus, fazer a diferença, Paizinho. Faz assim. E que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que o sangue de Jesus que verteu naquela cruz e que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Amém. Eita, irmã Rose, veio sozinha, minha irmã.